galera, tá no aula Lição em Pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Aproveita, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilha pra geral. Fechou? 11ª lição, gente. Estamos quase concluindo mais um trimestre. E olha só, o tema dessa semana é tribulações. É um tema assim que eu não gosto. Quem aí gosta de tribulações? Mas, gostando ou não, todos nós passamos ou vamos passar por tribulações. E olha só, aqui os versos para memorizar, Romanos capítulo 5, do verso 3 até o 5, que diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que se pergunta hoje é: como reagimos quando as tribulações chegam à nossa vida como uma tempestade, e especialmente porque servimos a Deus? Confiamos que Ele está bem perto, cuidando de todos nós, como um pai está preocupado com o seu filho? Já vamos começar a lição dessa semana com uma ilustração. Enquanto fazia uma pesquisa para um projeto sobre ajuda humanitária, um repórter cristão entrevistou 24 pessoas que tinham sido prisioneiras durante a Segunda Guerra Mundial. Embora não tivessem sido torturadas ou maltratadas, sofreram fome, frio, separação, perda de privacidade e uma incerteza desgastante em relação ao que as aguardava. Nenhuma delas falou da sua libertação sem lágrimas. O repórter perguntou-lhes: como é que essa experiência prisional afetou a vossa vida? Todas elas disseram que durante o seu ano de aprisionamento, Deus ensinou-lhes lições que as prepararam para a vida. Mas quando o repórter perguntou se teriam ido voluntariamente para os campos prisionais para aprender a confiar mais em Deus, todas elas disseram que não. Eu também vou ser sincera, eu também iria dizer que não. A maior parte de nós não escolheria circunstâncias difíceis que nos ajudassem a aprender a confiar em Deus. Por isso, na sua sabedoria perfeita, Deus nos conduz muitas vezes a situações que podem fortalecer a nossa fé. De repente eu esteja falando para alguém que esteja passando por uma tribulação e está aí desanimado. Olha, eu também tenho passado por algumas tribulações, mas nós precisamos perseverar, aprender a confiar em Deus, a olhar além dessa tribulação. Eu sei que não é fácil, mas é possível com Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Não desista. Jó, gente, passou por uma tribulação pesada, mas se manteve fiel a Deus em todo o tempo. Jó, ele sabia da sua fidelidade e da sua consagração. Olha aí o que você está passando e dá uma olhadinha na história de Jó. E aí, tá parecido? Ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele tinha certeza que Deus não o abandonara. Jó é um exemplo de um ser humano que confiou em Deus mesmo passando pelos piores momentos da sua vida. Ele perdeu a família, a saúde, os bens. Agora eu pergunto para você, como você tem reagido
diante das tempestades, diante das tribulações? Você tem permanecido fiel a Deus, na certeza que Deus não abandonará você? Ele nos fez entender que o diabo nos aflige com dor, perdas e dificuldades para que nós possamos perder a visão do Deus bondoso que temos. Olha aí como Satanás é usado. Uma coisa é certa, Jó nos ensinou que diante do sofrimento, diante da dor, nós só temos duas opções: ou abandonamos a Deus, ou nos apegamos a Ele ainda mais, confiando em seu amor, em seu poder, mesmo que às vezes não o sintamos de forma total, mas a gente simplesmente confia pela fé. Prestem atenção nessa próxima ilustração. Uma menina brincando no meio da floresta procurando flores diferentes, sentiu o pé escorregar e desceu uns 15 metros num paredão de rocha. Súbito, ela passou por uma touceira de capim e agarrou-se nela, ficando pendurada num precipício. Assim que respirou, logo começou então a gritar por socorro. De repente, uma voz de cima disse-lhe: "Estou indo, filha. Não olhe para baixo. Olhe só para cima. Estou chegando." Logo o pai a tinha firme nos braços e foi erguido para cima, salvando a menina. Ela em nenhum momento olhou para baixo para não ficar com medo, mas sempre para cima, na direção de onde vinha a voz do Pai. Ter esperança ao olhar para Jesus é uma atitude de quem confia. Então, olhe para cima, olhe para Jesus, desvie o olhar dos seus erros, do lamaçal do pecado e olhe para a luz que é Jesus. Deixe Jesus guiar a sua vida, especialmente nos momentos de desânimo, nos momentos de becos sem saída. Olha, a recompensa para aquele que resiste será grandiosa. Saiba disso. Eu não vi ninguém me pedindo o link aqui dos livros que eu estou recomendando aqui. Vocês estão meio fracos na leitura, ou então todo mundo já tem os livros, né? Então, se todo mundo já tem, que ótimo. Olha só, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 222. Gente, quando eu indico um livro aqui, é porque eu já li e sei o quanto é relevante, o quanto vai agregar na sua vida espiritual. E outra coisa, se você tem, mas quer adquirir para presentear outra pessoa também, faça isso, criatura de Jesus. Quando o desespero quer apoderar-se de tua alma, continua a olhar para Jesus. Lança sobre ele a tua alma desamparada. Ele vive sempre para interceder por ti. És precioso à sua vista. Aquele que olha com interesse para a pequena andorinha, olha com amor e piedade para seus filhos provados e aflitos. Uau! Já aproveita e já compartilha esse vídeo, essa mensagem. Que forte isso, viu, gente? Que lindo! Obrigada, Jesus, por olhar para mim e para você com amor e ternura. Essa semana nós estudamos sobre o quê? Tribulações. E isso mostra como reagimos ao que passamos e também como está o nosso relacionamento com Deus, gente. Eu fiquei pensando assim, esse tema aqui vai ser complicado, porque eu tô passando por umas coisas aqui que se eu for contar aqui, vocês vão ficar doidos junto comigo. Deus é mais, está repreendido, misericórdia. Mas a gente tem que perseverar. Vai desanimar, vai baixar a cabeça, vai ficar aí reclamando, levanta e reage. Outra indicação de livro aqui maravilhosa, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 477. Quem ainda não leu essa coleção, o que eu vou dizer, hein, irmão Haroldo, para essas criaturas? Pois é, vamos lá nessa citação aqui. Quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos
quando as tempestades das tentações se levantam e as ondas se avolumam por sobre nossa cabeça, sozinhos combatemos contra a tormenta, esquecemos-nos de que existe alguém que pode nos valer. Quem é? Jesus. E aí, você está pensando que você vai enfrentar tudo sozinho e vai vencer? Criatura, você tem Deus Todo-Poderoso, clame por Ele. Fica aí lutando sozinho. Está esquecendo de Jesus? Você está aí Todo-Poderoso. E só clamar, Senhor, é o seguinte, inclusive, eu estou precisando que o Senhor resolva umas situações para mim. Me ajuda. Nós já falamos bastante sobre Jó aqui. Mostrou sua fidelidade a Deus, mesmo não sabendo ali a origem das tribulações. E ele foi recompensado por crer em Deus, por confiar, independente do que estava acontecendo. A mulher com fluxo de sangue não ficou parada em casa esperando uma oportunidade. Não, ela foi ao encontro de Jesus e ao tocar em Jesus, o que aconteceu? Tocar nas suas vestes, ela foi curada, recebeu a bênção e a sua aprovação por Jesus, por sua fé ser sincera. Para finalizarmos, que aqui não é vigília, no caminho de Emaús, os discípulos conversaram com Jesus e olha, viram que Jesus sempre está perto daqueles que necessitam de poder para vencer as tribulações da vida. Você não está sozinho. Jesus está perto de você, está perto de mim também, que eu estou passando por umas situações. Eu gostaria que vocês orassem por mim, que eu consiga um trabalho que não precise trabalhar no sábado. É isso, tem sido bem desafiador. E é isso, gente. Vou mandar um abraço especial aqui para minha prima, Teca, que sempre compartilha os meus vídeos. Muito obrigada. Essa foi a lição em pauta dessa semana. Eu aguardo por vocês no próximo vídeo. Tchau!